dia a todos e todas, sejam bem-vindos à primeira edição do videocast do Observatório de Conselhos de Direitos e Tutelares da Escola de Serviço Social da UFRJ. Meu nome é Thiago Rabelo, sou pesquisador do Observatório e estamos aqui hoje com Pedro Pereira e com o Wilton para falar sobre o processo de escolha dos Conselhos Tutelares. As inscrições já começaram, em breve teremos a campanha e em outubro será a votação para os Conselhos Tutelares do Brasil, uma votação unificada. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse processo, como ele funciona, quais são os parâmetros, e vamos ter aqui uma conversa para explicar melhor sobre como funciona e para que todos conheçam o processo e possam participar. Primeiro eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Primeiro Pedro, por favor. Olá, Thiago, Wilton, prazer. Primeiro, parabenizar a iniciativa da Escola de Serviço Social com esse projeto. Meu nome é Pedro Pereira, eu também faço parte aqui do Observatório como pesquisador e faço pós-graduação aqui na Escola de Serviço Social e sou advogado de formação e coordeno o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Wilton Marques, eu sou ex-conselheiro tutelar pelo Conselho Tutelar de Vila Isabel, cumpri 2 mandatos de 2008 a 2016, hoje eu sou gerente de serviços sociais da Associação Refúgio Meninas e Meninas de Rua, a REME, sou formado em pedagogia e em serviço social, fui também assessor da CETERJ e também parabenizo pela iniciativa, que eu acho que é muito importante a gente poder estar trazendo esse assunto, falando desse processo de escolha, que é muito importante para o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Obrigado. Então, para começar, eu queria pedir para o Pedro explicar um pouquinho para a gente como funciona o processo seletivo e quais são os principais parâmetros que a gente tem que saber para entender como vai ser a eleição. Bem, primeiro dizer que houve durante alguns anos alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e uma alteração muito importante foi a mudança da data do processo de escolha, né? Antes dessa mudança no Estatuto, cada município realizava o seu processo de escolha em datas diferentes. Então, um avanço nesse movimento foi ter um processo de escolha unificado. Então, em todo o Brasil, no primeiro domingo de outubro, subsequente à eleição presidencial, ocorre o processo de escolha em todos os municípios e no Distrito Federal. Então, essa é uma mudança muito importante. Nesse processo de escolha, também é um processo muito importante que precisa ser divulgado ao máximo. Acho que esse é um papel de toda a sociedade, do poder público, das instituições, sindicatos, universidades. Então a UFRJ, com essa iniciativa, ela contribui com essa divulgação. E é bom que as pessoas saibam da importância do Conselho Tutelar, né? Eu acho que o Wilton, depois, com a experiência que tem aí de 2 mandatos, vai poder falar melhor, porque esteve nesse lugar e por 2 gestões. Mas o Conselho Tutelar foi um avanço no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele sai da esfera que era restrita ao Poder Judiciário e traz para um âmbito mais comunitário, né? Escolhendo 5 pessoas por cada conselho, pessoas que conhecem bem a realidade local, conhecem bem o território. E quem pode participar desse processo? Qualquer pessoa a partir dos 16 anos que tenha o título de eleitor e que resida no município. Alguns municípios, como é o caso do município aqui do Rio de Janeiro, tem 19 conselhos tutelares, as pessoas votam nas sessões onde normalmente votam para o processo eleitoral normal, né? Então as pessoas não precisam fazer um cadastro prévio, mas elas precisam comprovar que residem naquele território, naquela localidade e que tem o título de eleitor, né, a partir dos 16 anos. Então todo mundo pode participar desse processo, é muito, muito importante que todos participem.
Então, a partir de 16 anos... votando, né? Que você quer dizer, a partir dos 16 anos. Votando e acho que também divulgando o papel do Conselho Tutelar, né? A importância do Conselho, divulgando os locais onde os conselhos funcionam. As pessoas podem ter esse papel multiplicador, né? Que é um papel de cidadania. Quem pode participar como candidato ao Conselho Tutelar? Pessoas que preencham os requisitos do Estatuto da Criança e Adolescente, que são 13 requisitos básicos: residir no município, comprovar a idoneidade moral, essa se comprova através de certidões, de documentos, e ser maior de 21 anos. Esses são os 3 requisitos básicos trazidos pelo Estatuto. Mas esses requisitos podem ser ampliados pela lei municipal. Cada lei municipal e o Distrito Federal também podem criar outros requisitos. Um requisito, por exemplo, é a escolaridade. O ideal é que tenha pelo menos o ensino médio completo. Um outro requisito, vai depender da lei municipal, se nas etapas de seleção para a escolha dos conselheiros, dos candidatos ao Conselho Tutelar, pode ter uma prova de conhecimento, né, para testar o conhecimento do candidato principalmente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como votar? Isso também é uma dúvida que às vezes surge, né? E é muito importante que tanto os candidatos como o cidadão de uma maneira geral conheçam o Estatuto, né? A partir do artigo 131 do Estatuto, ele fala sobre o Conselho Tutelar, e o 139 fala sobre o processo de escolha. Mas foi aprovada no final de 2022 uma resolução 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Essa resolução traz regras para o processo de escolha. E uma regra apresentada por essa resolução é que o voto é um sufrágio universal e direto, é um voto uninominal. O que significa isso? Que as pessoas que vão votar, elas vão votar para um candidato. Então, o candidato mais votado é que vai compor o colegiado dos cinco conselheiros por cada conselho. Mas todos os demais candidatos que forem votados, eles se tornam automaticamente suplentes. Então, no impedimento de um titular, o suplente substitui. Outro aspecto, além de ser um voto universal, é que ele é secreto. As pessoas vão votar e elas têm essa garantia do voto ser secreto. Então, e uma questão também importante, só para concluir essa parte, né, também dar a palavra para o Wilton, é que essa resolução do CONANDA, ela diz que não podem ter chapas. As candidaturas dos candidatos ao Conselho Tutelar são candidaturas individuais. Então eu retomo a palavra para o Tiago e depois eu posso continuar contribuindo para que o Wilton também possa, né, falar um pouco aí sobre a experiência dele nos processos de escolha, né? Participou de 2 mandatos, tem bastante experiência para compartilhar. O Pedro tocou num ponto muito interessante, é que nós temos esses parâmetros da lei nacional, né, que é o ECA, com esses 3 pré-requisitos, mas cada município produz o seu edital e pode compor esse edital com outros pré-requisitos. Aí eu queria pedir para o Wilton falar um pouco da experiência dele como conselheiro tutelar e principalmente nesse período específico de candidatura. Como é que foi a sua relação com o edital, com a candidatura? É um processo bastante difícil para os candidatos, né? Não foi diferente comigo, não vai ser diferente com outros, porque todo esse movimento de divulgação para levar esse conhecimento do qual o Pedro está trazendo, que ele trouxe aqui para a gente, de conscientizar as pessoas de irem até no dia para poder votar, conscientizar as pessoas, que ainda tem muitas pessoas que não sabem quem é o Conselho Tutelar, desculpa, que órgão é esse, qual a importância desse órgão para a sociedade. Então esse movimento de você conscientizar aquela pessoa antes
do dia do pleito, do dia dela ir lá exercer o direito dela de escolher o seu representante, ele também é muito importante. Isso tudo fica por conta do conselheiro, ou melhor, do candidato. O candidato que faz esse movimento. Ele participa de encontros, esse movimento que estamos fazendo aqui já serve também de base para os encontros que os candidatos vão fazer. Eles podem se utilizar também do que nós estamos trazendo aqui para também estar conscientizando, né, a população de modo geral sobre o Conselho Tutelar. Qual a importância desse órgão para criança e adolescente? Eu queria retomar só uma fala do Pedro, que ele falou do processo unificado. É verdade, processo unificado. Mas essa ideia quer dizer, a data é unificada, mas o processo ele não é unificado. Essa proposta de que cada município vai trazer o seu edital, isso também é um grande complicador para os candidatos, né? A gente sabe aqui que existem algumas coisas que de fato não podem ficar de fora, que são aquelas que estão lá no Estatuto da Criança e Adolescente, mas trazer outros requisitos, outras exigências, às vezes atrapalha bastante. Quando você pede que, por exemplo, que um conselheiro, um exemplo só para a gente poder entender o que eu estou falando, que um conselheiro ele precisa apresentar um atestado psicológico para ele poder ser candidato e exercer o cargo de conselheiro. O Estatuto nunca disse sobre isso. Outra coisa, para concluir essa parte, é a questão de dizer que o conselheiro ele precisa saber dirigir. Na verdade, não é atribuição do conselheiro dirigir carro no exercício do seu mandato. Então, isso é desnecessário ter essa exigência, mas alguns editais eles trazem isso. É algo que a gente precisa estar conversando, procurando o Ministério Público, procurando o CMDCA de cada área, fazendo um movimento, principalmente os candidatos, para que eles possam pedir uma revisão quando esses absurdos aparecerem no edital. Entendi. Isso essa configuração de como funciona também é importante a gente saber, né? O processo todo ele é organizado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e ele é fiscalizado pelo Ministério Público. E durante esse processo existem também alguns critérios e algumas vedações para a campanha que o conselheiro pode ou não pode fazer. Eu queria pedir para o Pedro falar um pouco sobre isso, assim, sobre quais são os parâmetros, como é que funciona mais ou menos assim, legalmente, né, uma campanha para o conselho tutelar, e como você imagina que isso possa ser melhorado, talvez, né, porque tem algumas considerações aí em relação a esse processo de fiscalização, de autoridades, e principalmente em relação ao CMDCA, né, que é um órgão também pouco conhecido, como os conselhos tutelares, né, não há exatamente uma participação social tão expressiva assim, né, o que corrobora para o conselho tutelar também não ter a visibilidade dele, e é exatamente esse órgão que é responsável por estabelecer uma comissão e organizar todo o processo eleitoral. Então eu queria pedir para o Pedro explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, qual é a visão dele sobre essa dinâmica. O responsável por coordenar esse processo, né, só queria voltar ao que o Wilton falou em relação à data unificada dos conselhos, mas o processo não é unificado, realmente. A data é unificada, né? A cada 4 anos, depois da eleição presidencial, você tem o processo de escolha dos conselhos tutelares. Então, a recomendação que o CONANDA dá, através da resolução, é que durante os 6 meses o município se organize. O Conselho de Direitos ele tem que compor uma comissão especial, paritária, dos conselheiros de direitos. Nessa comissão especial, então, eles vão elaborar 2 editais, basicamente. Um primeiro edital, que é o edital de chamamento dos candidatos, né? Da ampla divulgação, as regras. No entanto, é muito importante dizer que o edital não pode trazer regras que não conste na lei municipal. Então, isso que o Wilton traz é importante. Quer dizer, tem município
que tem exigência avaliação psicológica. Isso não pode ser uma criação do CMDCA, do Conselho Municipal, através do edital. Isso tem que estar previsto na lei que cria os conselhos tutelares ou na lei que altera a lei de criação dos conselhos tutelares. Então, o Conselho de Direitos tem um papel fundamental. No entanto, essa é uma responsabilidade de toda a municipalidade. Então, a prefeitura, inclusive os conselheiros. Então, a prefeitura tem que dar todo o suporte para que o CMDCA tenha condições de tocar esse processo. Durante esse processo e no dia da votação. No dia da votação, o município é obrigado a dar toda a estrutura para que esse processo ocorra de uma maneira que surta o resultado esperado, né? Isso é importante, né? A prefeitura tem um papel muito importante Exatamente. Na administração dos CTs. Aí tem a estrutura e, eventualmente, a prefeitura também pode solicitar o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para um policiamento no dia do processo de escolha. Então, essas são responsabilidades importantes do CMDCA. Um segundo edital do CMDCA é um edital que se inspira, tem todas as orientações pela Resolução 231 do CONANDA, que é um segundo edital que vai tratar das vedações aos candidatos ao Conselho Tutelar, vedações no processo de escolha. Então é muito importante que os conselhos estejam atentos a essa Resolução 231 do CONANDA, porque ela é uma norma complementar à lei municipal e ao estatuto, né? Então, algumas vedações, por exemplo, trazidas pela resolução do CONANDA, vedações aos candidatos em relação ao abuso econômico, ao abuso religioso, e a resolução do CONANDA ela traz como parâmetro também a lei eleitoral. Então, se a gente olha para o processo eleitoral normal, tudo que acontece durante o processo eleitoral, que é considerado como vedação, o CONANDA traz como um parâmetro também para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. No entanto, é muito importante dizer que é um processo de escolha, não é uma eleição, né? Não é uma eleição. Então, não é a Justiça Eleitoral que vai fiscalizar, e sim o Ministério Público da Infância, né? Embora, durante o processo eleitoral, também o Estado, como os municípios, possam pedir o apoio do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, na cessão das urnas eletrônicas. Às vezes é um município grande e ter urnas eletrônicas pode facilitar, mas isso tem que ser feito de forma com bastante antecedência, para o Tribunal Regional Eleitoral analisar os pedidos e fazer a cessão das urnas. Vou só citar, a partir da Resolução 231, algumas dessas vedações que o Tiago perguntou. Uma delas não é permitido doação, oferta de qualquer bem ou vantagem, participação em obras públicas 3 meses antes do pleito, abuso do poder político, né, na estrutura e financiamento das candidaturas dos conselheiros tutelares, abuso do poder religioso, financiamento e propaganda das entidades religiosas, favorecimento por qualquer autoridade pública, distribuição de camisetas ou vestuário, vedação de propaganda na internet e em redes sociais que sejam também abusivas, né? Nós lembramos claramente, durante esses últimos processos de escolha, dos processos eleitorais, o abuso que ocorreu com o uso das redes sociais, né? Divulgação de fatos mentirosos, fake news. Então, essas são algumas vedações trazidas, e é importante que o CMDCA e os candidatos fiquem atentos, porque essas vedações elas têm que constar também do edital do CMDCA, e elas constam da Resolução 231 do CONANDA. Perfeito. E aí, diante dessas vedações, fica claro que o papel da prefeitura em estabelecer uma condição de igualdade para todos os candidatos, né? De
oferecer uma estrutura e instrumentos para que, diante dessas vedações, diante de vários impedimentos, que até são muito justos, fazem sentido diante de um processo eleitoral, fica muito a cargo da prefeitura estabelecer essa igualdade, né? E essa paridade de recursos e ferramentas para que os conselheiros possam se candidatar. E não é exatamente isso que a gente vê, né? Na verdade, o que a gente, pelo menos as 2 vezes que eu participei, o que a gente viu é que o material para que os conselheiros que não tivessem condições de utilizar o seu próprio recurso para poder rodar o teu material, fazer a sua divulgação. Esse material da prefeitura ele só chegou uma semana antes. E ainda veio com erros. Então, ou seja, é importante também que o CMDCA, conforme o Pedro está chamando a atenção, e eu concordo, o CMDCA que vamos dizer assim, é o pai dessa criança nesse momento, né, de pensar, de fomentar, de trazer todas as normas, e é também o CMDCA que disponibiliza esse material, claro, com recursos da prefeitura, mas é o CMDCA, que ele elabora, possa, né? Elabora, o CMDCA pensa, que elabora. Então, que ele possa também liberar esse material, tentar, né, liberar esse material com um tempo mais... Se bem que o processo está todo apertado. Se a gente for ver o cronograma, Pedro Atriz vai falar sobre isso, o cronograma já está todo apertado. Do momento da divulgação dos candidatos aptos a serem votados, vamos falar assim, até o dia da eleição, né, do processo de escolha, o prazo está muito pequeno. Mas é importante que esse número ele saia logo de imediato, logo depois, talvez mais tardar uma semana depois. Isso que eu queria que você especificasse um pouco melhor o que é esse material que a gente está falando, né? São o que é necessário para escolher o conselheiro, né? São as informações, basicamente. O material é o nome, o apelido do conselheiro, né? Divulgado com um número para ele ser, o número que vai garantir ele ser escolhido a partir daquele número, né? Esse número ele é divulgado através do CMDCA, o material que são os santinhos com o local de votação, o nome do conselheiro, a escola que vai acolher, porque conforme o Pedro disse, a gente vota, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos 19 conselhos, então é dividido por área. Então, dando um exemplo do conselho do qual eu participei, Conselho Tutelar de Vila Isabel, a gente pega dali da Praça da Bandeira, que é um bairro da Praça da Bandeira, vai até o Alto da Boa Vista, Andaraí, Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Praça da Bandeira, e a gente, todos esses bairros aí, cada local tem um polo ou 2 polos de votação, uma escola, e que são concentrados pelo número da sua zona eleitoral, as pessoas são concentradas nesses polos. Pode ser que eu vote numa eleição comum, eu vote numa determinada escola, mas para o Conselho Tutelar, eu vou estar designado a escolher o meu candidato numa outra escola. Então eu preciso saber, eu preciso ter esse material onde vai dizer o Wilton tem a zona eleitoral X, seção tal, ele não vai votar nessa escola, mas vai votar na escola X. E como é que vem essa informação para o eleitor? Aí é que tá. Esse aí é o trabalho do conselheiro, do candidato. De rodar o seu material com o seu número, correr, divulgar, espalhar santinho, explicar o candidato, né, o eleitor, né, que olha, você vota na escola X, porque ele tem, já eu vou lá, não vou lá, vou te dar o meu voto. Mas ele está acostumado a votar na escola tal. Então, até você convencer essa pessoa que não, vai sim, mas não vai ser a escola X, vai ser a escola Y. E para fazer isso, eu tenho que pegar a zona e a seção dele, ler, procurar lá a escola que foi designado para ele fazer aquele processo e dizer para ele. Isso dá um trabalho muito grande, por isso que eu digo que tem que ter. E essas informações constam no site? Consta no site, mas a gente sabe também que nem todo mundo tem acesso a uma internet, tem acesso a esse meio de comunicação. Ou até mesmo essa informação de que tem que ir ao site procurar. Justamente, sem contar isso. Então esse material,
que ele é, voltando para a questão do material que a prefeitura disponibiliza, ele seria muito importante que ele viesse, primeiro, certo, porque também, às vezes, ele vem com alguns equívocos, porque ia ser numa escola, essa sessão e zona eleitoral ia ser atendida numa escola X, no decorrer do percurso muda, e o material está com uma informação totalmente equivocada, aí você tem que corrigir. Então, quer dizer, tem isso também. Então é importante que esse material ele saia certo e saia com tempo hábil para que a gente possa fazer essa divulgação, né? Porque senão o processo fica cada vez mais capenga, cada vez mais difícil para aquele candidato, e o que vai beneficiar alguns candidatos que têm uma condição financeira maior para fazer aplicar ali o dinheiro dele, o dinheiro próprio dele para fazer aquele material. Aquele candidato que tem uma grande organização que possa também ajudar ele a fazer. Então não fica igualitário, não fica uma coisa igual para todo mundo. Mesmo com todas as vedações, né? Mesmo com todas as vedações. E é interessante pensar que quem é responsável por fiscalizar isso é o Ministério Público mediante provocação, certo? Sim. Pedro, se quiser complementar. Eu queria complementar que o Wilton está colocando. É muito importante as dificuldades que os candidatos têm na divulgação dos locais de votação e de convencer as pessoas no dia do processo de escolha, porque não é obrigatório, assim como o voto Muito não é importante. obrigatório, das pessoas comparecerem, né? E aí a gente comentou sobre as vedações, a gente pode também comentar a partir da resolução 231, quando é que começa a propaganda dos candidatos? Elas começam a partir da homologação da candidatura. Então, nos municípios em que tem prova de conhecimento, a propaganda inicia a partir do resultado da prova de conhecimento. Passaram por diversas etapas, né? A etapa de análise documental e depois a etapa seguinte, no caso do município do Rio, tem a prova de conhecimento. Então, a campanha, por assim dizer, começa depois da divulgação da prova de conhecimento. Então, tem realmente aí um espaço muito curto para fazer a divulgação, né? Para fazer a campanha. Então, o que é permitido? O Wilton já mencionou o santinho com o nome, o número do candidato, os locais de votação. Que é permitido também a divulgação pela internet. Então, hoje as pessoas têm muito acesso às redes sociais, à internet. Então, com todo aquele cuidado de não divulgar fake news, informações também que possam de alguma maneira ser perturbadora para as pessoas. Também é permitido aos candidatos a participação em debates. Então, se uma instituição promove um debate, tem que ser com igualdade de oportunidades. Então, todos os candidatos devem ser convidados a participar daquele debate. A resolução do 231 do CONANDA, ela traz alguns parâmetros justamente para evitar o abuso econômico, como eu disse ontem, o abuso político, religioso, institucional, e também em relação aos meios de comunicação. Então, eu bato nessa tecla que as pessoas olhem para o edital do CMDCA, mas olhem também para a resolução 231 do CONANDA. Porque no dia do processo de escolha, como já aconteceu em outros processos de escolha, há uma fiscalização por parte de qualquer cidadão que tomar conhecimento de alguma irregularidade, algum crime durante o processo de escolha, deve acionar a comissão especial do Conselho de Direitos, mas também pode fazer a denúncia direto ao Ministério Público. E aí quem for processado por essas irregularidades pode inclusive perder a condição de candidato. Às vezes, mesmo tomando posse, se durante o processo for constatado que houve irregularidade, ele pode perder a candidatura. Então é muito importante estar atento que no processo eleitoral também existem várias
crimes e irregularidades que são denunciados, são apurados, e ocorre também depois um julgamento, uma análise por parte do Ministério Público e tal, e essas pessoas perdem a candidatura. Por exemplo, uma coisa que é muito comum durante as campanhas eleitorais é as bocas de urna no dia da eleição, ou o transporte de eleitores, pegar o eleitor, transportar. Então isso é proibido também no processo de escolha do Conselho Tutelar. É interessante, né? Porque, só fazendo aqui uma observação, como é difícil até a gente falar de processo de escolha sem falar da votação, porque é muito parecido o processo, mas é bom a gente deixar claro que conselheiro são 5 e a gente escolhe, né? A gente faz esse processo de ir até a urna, não é para votar, e sim para escolher qual vai ser o nosso representante naquele órgão que é o Conselho Tutelar, que vai ali atender, vai zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Mas é isso, é verdade, Pedro. Todo esse movimento que é feito, e é uma das coisas até que deixa um pouco a gente pensativo se vamos ou não pleitear novamente essa cadeira de conselheiro tutelar. Porque esse processo ele é muito pesado, muito cansativo, muito chato, principalmente para quem quer fazer dentro das 4 linhas, né? Dentro da questão que diz o CONANDA, o que fala a lei. Para quem quer ficar ali na legalidade, é muito difícil mesmo, porque dá um trabalho danado para o candidato, né? Mas é importante que a gente não desista de pessoas que de fato têm mesmo esse dever, esse chamado para defender direitos de crianças e adolescentes, que estejam ali de fato representando esse grupo, né, de pessoas que são as nossas crianças. Porque também, se a gente não ocupar esse lugar, pessoas que de fato têm esse compromisso, outras vão ocupar, e a gente vai ver que esse órgão vai ficar sucateado, esse órgão vai ficar tomado por partido A ou partido B, porque a gente sabe isso, ou instituição de credo A, instituição de credo B. Isso é muito ruim, até mesmo para a construção mesmo de ideias e de políticas públicas. Para a implementação do projeto do ECA, né, de sociedade. Mas você tocou num ponto muito interessante, que é a recondução, né, que é disputar novamente o mandato. Atualmente não é liberada, né, nacionalmente a recondução, no sentido de você pode disputar quantos mandatos você quiser, né, e não há nenhuma vedação quanto a isso, mas também não há uma recondução automática, certo? Toda a eleição você tem que participar novamente se você quiser continuar. O que é interessante, pensando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é que o nosso edital exige uma comprovação de uma experiência de ao menos 2 ou 3 anos trabalhando com projetos que se relacionem com o tema das crianças e adolescentes. E a própria experiência de conselheiro já funciona para os reconduzidos, sim. Para os reconduzidos, sim, né? Mas para quem não é interessante. É mais complicado esse processo de comprovação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Mas é interessante, falando da questão do próprio conselheiro funcionar, sim, funciona, mas aí mais uma responsabilidade também para o colegiado. Porque tem que ser pelo aquele próprio conselho que você está. Essa declaração ela tem que vir assinada, tem que vir pelo colegiado. Então também a responsabilidade daquele colega seu que compôs aquele colegiado de 5, ele falar, não, você tem condições, nesses 4 anos que eu passei contigo, eu posso sim atestar que você pode continuar aqui com a gente, ele dá a declaração. Então também tem que ter essa declaração, assinado pelo próprio conselheiro ali. Mas ele pode buscar até fora? Até pode, mas esse que ele buscou fora, ele buscou para aquilo que você também estava falando. Ele buscou para poder o teu primeiro mandato. Aí tem que ter uma instituição que de fato esteja registrada no CMDCA, uma instituição reconhecida, que faz um trabalho de criança e adolescente. Ele tem que ter trabalhado naquela instituição com essa pegada no mínimo 2 anos.
né? A questão da recondução que você falou é importante, eu acho que foi um avanço, mas também traz um pouco de preocupação, porque se a gente não exercer o nosso papel de fiscalizadores também desta instituição, aquela pessoa que não foi um bom conselheiro, ele pode conseguir uma recondução e continuar sendo um mau conselheiro, né? Mau profissional tem em todas as áreas e também tem dentro do conselho tutelar. Então a recondução, porque quando eu participei, não estava mais não tinha ainda, essa lei ainda não tinha sancionada, né? E eu participei da luta, daquele movimento para sancionar essa lei e tudo mais. Fui um dos que também acho que sim, se aquele time está ganhando, vamos manter. Ainda que eu acho que a água parada há muito tempo dá bicho. Mas se é uma pessoa, se é um conselheiro que está buscando, que está se capacitando, que está fazendo um bom trabalho, sim, ele tem que voltar sim, não tem que dar espaço para entrar talvez uma pessoa que não faça diferença ali dentro, diferença positiva. Mas quando entra essa questão da recondução, chama também a nossa responsabilidade, pessoas do bem, a comunidade como um todo, para fiscalizar o trabalho. Quem fiscaliza o trabalho do conselheiro tutelar é a sociedade, é quem colocou ele, como em todo esse processo, mas para o conselho, quem colocou ele ali tem que fiscalizar, tem que ver se de fato ele está cumprindo com as suas atribuições, se de fato está fazendo a diferença para numa próxima vez, se ele quiser ser reconduzido, poder não, de fato esse pode continuar. Né? Você tocou num ponto muito interessante, que é essa coisa da nós, enquanto sociedade, fiscalizarmos o trabalho do conselheiro, até para conhecer esse trabalho e saber em quem a gente vai votar, quem a gente quer que seja reconduzido. É muito importante conhecer os conselheiros de cada região e conselheiros do seu estado. A questão é, como se dá essa visibilização? Né? Como a sociedade pode conhecer o trabalho do conselheiro? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem um projeto da prefeitura, nacionalmente também a gente não vê um projeto de visibilização desse trabalho que é extremamente importante. Então eu fiquei com a questão, como escolher o conselheiro tendo tão pouca visibilidade desse trabalho? Eu acho que isso é parte também da nossa iniciativa aqui, é dar visibilidade para esse processo, mas dar visibilidade também para esse trabalho, né? E estimular as pessoas a conhecerem como ele funciona e se interessarem por escolher os conselheiros tutelares da sua região. Focando aqui, a prefeitura tem um trabalho, e o CMDCA tem um trabalho muito importante nessa parte também de divulgação dos trabalhos. E a gente chega num ponto que é também o papel das mídias, né? De informar e de oferecer para a população mais conteúdo sobre esse tema. Infelizmente agora, talvez especificamente no Rio de Janeiro, a gente só vê o Conselho Tutelar aparecer nas mídias por motivos de crimes e às vezes de questões que nem tem tanto a ver com o Conselho Tutelar. Pedro, você quer comentar um pouco sobre isso, sobre o papel de divulgação e um pouco como você vê a sociedade se relacionando hoje com o Conselho Tutelar? Sim, eu queria só complementar um ponto que o Wilson tocou em relação aos conselheiros que estão no exercício, né? Como ele disse, o conselheiro que está no exercício, ele não é automaticamente reconduzido, né? Ele tem que participar de todo o processo, todas as etapas. A resolução é clara em dizer que o conselheiro só pode ser afastado do cargo se ele se candidatar a um mandato eletivo, né, para deputado, vereador, etc. Mas ele não é afastado durante o processo de escolha, ele continua trabalhando e naquele processo também ele participa como candidato. No entanto, ele não pode utilizar a estrutura do Conselho Tutelar para fazer a sua campanha, né? Isso também ele tem que ter bastante consciência em relação a isso. Outra questão do fortalecimento dos conselhos, eu acho que essa iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em especial a Escola de Serviço Social,
é uma iniciativa de uma política pública que já vem acontecendo já no Brasil há alguns anos, que é a constituição das escolas de conselho. Eu espero que a universidade aqui possa ter o apoio, o suporte, né? O desejo tem, mas tem que ter o suporte também financeiro, e aí entra os financiamentos. Por exemplo, eu estava conversando antes com o Wilton da experiência de Pernambuco, que existe há muitos anos a escola de conselhos de direito, conselhos tutelares em Pernambuco. Eles têm o apoio do fundo estadual, do conselho estadual, e tem o apoio também, né, tinha, né, até os últimos 6 anos isso praticamente foi esquecido. Eu espero que com a nova gestão do governo federal possa retomar os financiamentos das escolas de conselhos e a universidade possa ter um financiamento para isso, porque é uma obrigação, e está previsto no estatuto, a capacitação continuada dos conselheiros tutelares, né? É uma luta antiga na capacitação continuada, e ela deve ter previsão no orçamento. Aí entra a obrigação da prefeitura de financiar, ter uma capacitação continuada. Todas as áreas de políticas públicas têm capacitação continuada. A saúde, a educação, a assistência social, porque em relação ao Conselho Tutelar não existe essa efetivação dessa política, né? Então é um avanço trazido aí e aí eu retomo a resolução 231 do CONANDA. Não está perfeito, acho que ela precisa ser ainda aprimorada, né? Um avanço que teve na resolução foi a previsão de atualização de equipamentos para o Conselho Tutelar funcionar, internet com conexão, né, para se conectar, para utilizar os recursos da internet, mas também para executar uma política antiga, que é o SIP, o Sistema de Informação sobre a Infância, que em alguns lugares foi implementado, outros não. Também celulares, estrutura mínima de condição de funcionamento. Às vezes tem conselho tutelar que não tem essa estrutura mínima, não tem um celular funcionando, etc. E a utilização do SIP, desse Sistema de Informação sobre a Infância, ele implantado no Conselho, a resolução diz que é obrigatório o uso, sob pena de uma falta funcional, né, de não alimentar o sistema. Então, esses avanços são importantes, mas a resolução do CONANDA, por exemplo, traz uma questão que eu pessoalmente entendo que é inconstitucional. Por exemplo, se durante o processo de exercício do Conselho Tutelar, né, foram escolhidos os conselheiros, dia 10 de janeiro do ano que vem, eles vão tomar posse no Brasil inteiro, e se eventualmente um município acontecer de algum conselheiro sair e não ter suplente, porque esse é um avanço também na resolução do CONANDA, todos os demais votados vão ser suplentes. Então, se sai um conselheiro tutelar, são 5 conselheiros, sai um, você tem que chamar o suplente. Se o suplente não quiser esgotar todos os suplentes no município, você tem que fazer um novo processo de escolha, que se chama de processo de escolha suplementar. Só que a resolução do CONANDA, ela traz uma inovação que não tem previsão em lei, que o Conselho de Direitos é que vai escolher os candidatos ao Conselho Tutelar, como se fosse um colégio eleitoral. Então, o meu entendimento aí, eu acho que precisa ser aprimorado essa resolução do CONANDA, porque não existe colégio eleitoral. Você tem que fazer um novo processo de escolha com todas as etapas do processo de escolha normal. Isso vai facilitar, vai dar agilidade, vai ser mais barato. Mas veja, isso não tem previsão legal, né? Você não pode inovar a partir da lei municipal o que a lei federal não prevê. A lei federal prevê no artigo 139 todo aquele processo de escolha. Eu acho que o CONANDA deve talvez reavaliar esse ponto, né? Mas o que eu queria enfocar é esse papel da universidade como um papel social importante nesse fortalecimento, né?
assim como aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também as outras universidades do estado também podem, através de um colegiado, apoiar essa iniciativa, né? Nós fizemos aqui um evento de lançamento do observatório, que teve a participação de várias universidades aqui do Rio. Eu penso até, Pedro, se a gente fala que quem pode participar desse processo de escolha são adolescentes a partir de 16 anos, eu penso até que os colégios estaduais, né, e então os particulares também, né, é óbvio, mas que tem esse público, que eles também pudessem estar fazendo esse tipo de discussão, porque o Conselho Tutelar é um órgão que zela por direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, por que eles podem votar? Porque, na verdade, os representantes, conselheiros que vão estar ali, eles vão zelar pelos direitos daqueles adolescentes. Os maiores interessados, então, também, que esse órgão funcione, que ele de fato possa atender tudo, que né, ou pelo menos 50%, já seria grande coisa, né, que a gente traz com relação ao nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Se ele pudesse estar pensando nisso, fazendo essa discussão dentro das escolas, em encontro de pais, e aí também quando a gente fala não só os colégios, os de ensino médio, mas também de ensino fundamental, com esses encontros de pais, não é fazer campanha para conselheiro A ou conselheiro B, mas sim dizer desse processo nas reuniões de pais, naquele momento ali, porque a escola também trabalha muito com o Conselho Tutelar. E uma coisa que eu encontrei quando eu cheguei em 2008 no Conselho Tutelar foi uma escola que queria distância do Conselho Tutelar, porque não conhecia as atribuições do Conselho Tutelar, achava que tinha vários apelidos, como o Conselho Tutelar é a polícia da família, o Conselho Tutelar faz o caça às bruxas, porque vem aqui só para fazer acontecer, punir, fazer um monte de coisa, ameaçava as crianças com o Conselho Tutelar, olha, se não se comportar, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Ou seja, nós éramos o bicho-papão, não só do corpo profissional da escola, como também o bicho-papão da criança e dos pais. Cada vez mais nós estávamos distantes de todos. Quando não, o Conselho Tutelar tem que estar próximo da família. A família tem que confiar nesse órgão, tem que confiar nesse espaço. A criança ela tem que se sentir bem. O adolescente ele tem que saber que ali é o espaço que ele tem que procurar quando o direito dele for violado. Não é ameaçar, né? Então essa discussão, essa divulgação, essa conversa que nós estamos tendo aqui para as faculdades, mas também para as escolas, para os colégios, para a associação de moradores, para a associação de bairro, igrejas, centros espíritas, enfim, para a sociedade em geral, porque todo mundo pode e deve participar desse processo de escolha. Bom, quando a gente fala de visibilização, a gente está pensando em realmente, de fortalecimento, a gente está pensando realmente em conhecer o Conselho Tutelar, né? Uma leitura que a gente tem é que a sociedade civil não conhece o trabalho do Conselho. Para além das leis, né, de conhecer o ECA, conhecer como funciona cada lei, o que é cada lei, ou as atribuições legais do Conselho, conhecer mesmo como é que funciona, né? Quais são as suas atribuições no dia a dia, que é um órgão protetor, é um órgão que não tem uma função jurisdicional, né? Não tem uma função jurídica. Não está aqui para pegar filho de ninguém. Não trabalha com guarda, não trabalha com disputa de guarda, não tira a guarda dos pais, quem faz isso é um juiz. Né? O Conselho Tutelar não tem autonomia para fazer esse tipo de coisa e fazer esse tipo de intervenção. Então o que a gente está falando no final das contas é de uma desinformação e um desconhecimento acerca dessa instituição que parece ser generalizado. E a gente vai constatando que quem seriam os responsáveis por divulgar, né, a função, a participação, a importância desse órgão, não o está fazendo. Que no limite é a prefeitura e os conselhos de direitos. Então resta, é quase paradoxal que um órgão que seja tido como representativo da sociedade civil, ao ponto de possuir um processo de escolha, né, que idealmente vai trazer da comunidade, do bairro, aquele representante que realmente está engajado com uma causa, a gente nem sabe que isso é possível. A sociedade nem sabe que isso funciona dessa maneira, muitas vezes que nem há uma eleição para conselheiro tutelar.
né? E por isso fica muito fácil mistificar, né? Criar essas ideias mirabolantes, e deslocar o lugar institucional do conselho para lugares onde a gente acha que ele seria útil, né? Como polícia, como juiz, né? Como até educador, né? Como você estava falando, o papel quase que uma pedagogia que eles têm nos colégios, e muitas vezes a própria comunidade escolar e os gestores têm um desconhecimento, Sim. né? Porque a relação com o conselho tutelar é muito específica nesse sentido, assim, com os colégios, com a saúde, é uma relação de cobrança e de fiscalização. Olha, se a sociedade conhecesse de fato qual é o papel do conselho tutelar, eu tenho certeza que eles iriam lá participar do processo de escolha. Principalmente, porque o conselho tutelar ele é para todos, né? Na verdade ele vai atender tanto a classe A, B, C, D, F, G, qual classe aí social que aparecer, o conselho tutelar ele vai atuar. Mas a gente sabe que a população que no seu dia a dia tem o seu direito violado a cada momento, aquela criança, aquele adolescente, que ao nascer já está tendo o seu direito violado, é importante ele conhecer que o conselho tutelar ele tem esse dever de fazer com que o direito daquela criança seja garantido, através de provocações, através de representações, através de... Enfim, ele vai mover a máquina para que a máquina possa atender aquela criança naquele direito. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas, vamos lá. Se eu conheço as atribuições do conselho tutelar, eu vou fazer voz com o conselho. Se a comunidade em torno, falando do conselho tutelar de Vila Isabel, se a comunidade em torno de Vila Isabel, daquela área, Grajaú, da Boa Vista, Tijuca, toda aquela galera ali, se todo mundo conhecesse o conselho tutelar, uma ação que o conselho tutelar tivesse propondo para melhorias, né, para que direitos de crianças e adolescentes fosse garantido, não seria só do colegiado dos 5, daquele conselho, e sim a sociedade toda estaria com ele. É outro peso, é outra força, né? Até Estamos juntos. Sim, até por isso se tornar uma pauta nas eleições municipais. Sim, até porque uma das atribuições do Conselho Tutelar é propor políticas públicas. Ou seja, sozinho é difícil, só 5 é difícil. Só daqui a de 4 em 4 anos que vamos começar a falar muito raso, de forma muito rasa, sobre o Conselho Tutelar, é difícil. E é muito difícil, né? Só para dar um exemplo, ontem nós estávamos lá na instituição falando sobre passou numa novela aí de uma rede muito famosa, que uma menina ela teve contato pela internet com um pedófilo, né? Estava ali mexendo com ela. E agora se fala nisso, a gente vai para os encontros, aí as pessoas falam, citam sobre isso. Eu falei, nossa, olha, como seria rico se conseguisse, dentro daquele script, pusesse um corte ali e falasse, olha, denuncie artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, procura o Conselho Tutelar, se você tem, baixa a suspeita, procura o Conselho Tutelar, ainda que fosse uma questão de polícia, aquela casa ali. Existe a questão da polícia e existe a questão do Conselho Tutelar. Mas dentro também das medidas, dentro daquela questão, quando se trata a questão do crime, que é o abusador, se tem uma adolescente que precisava ali, de que medidas protetivas fossem aplicadas. E quem aplica a medida protetiva é o Conselho Tutelar. Então isso não foi falado em momento algum ali. Então perdemos uma oportunidade. Então também fica aí, chama atenção para as grandes mídias, né, que possam também, pelo menos nesse período que estamos pensando, comece a fazer uma divulgação boa, né? E é interessante também notar que, para além das medidas protetivas e todos os encaminhamentos que o Conselho pode fazer, ele também tem um papel muito, muito importante de orientação, né? Sim. Até para uma família que está querendo reivindicar os seus direitos, entender como reivindicá-los, de certa forma, né? Qual instituição procurar, de que modo procurar. O Conselho Tutelar tem um papel muito importante nisso. Mas eu queria voltar no ponto que você falou, que são os direitos, né? Que o Conselho auxilia no acesso a direitos. Quando a gente está
principalmente as famílias mais necessitadas. Quando a gente está falando desses direitos, a gente está falando principalmente de direitos básicos, como ele falou, né? Acesso à escola, uma vaga no colégio, dentista, né? Então, saúde, educação, moradia, direitos básicos. Eu queria perguntar se o Pedro queria comentar sobre isso, né? sobre o papel dos conselheiros tutelares, a importância deles na garantia desses direitos, do acesso, né? Não dos serviços, mas do acesso, né? A esses direitos básicos, para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu acho que um ponto bastante importante, e aqui que o Observatório de Conselhos, aí eu só queria destacar esse nome, né? Porque quando a gente fala Observatório de Conselhos, dá a impressão que só fica observando, né? E não é esse o papel aqui do programa, né? Observar e contribuir também para o fortalecimento dessas instituições democráticas, através de pesquisas, de formação e ampliando cada vez mais, né? Então, o papel da universidade aí tem um destaque especial, contribuindo com outros atores do sistema de garantias de direitos, né? O Poder Público Municipal tem um papel fundamental, a mídia, como você destacou. É interessante também dizer da participação dos adolescentes nesse processo. Então, queria mencionar aqui uma experiência que há alguns anos estão sendo implementadas a partir de uma resolução do CONANDA, que é o Comitê de Participação dos Adolescentes. Então, existe um comitê em âmbito nacional e existe aqui também no estado do Rio de Janeiro um comitê coordenado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança, um comitê de adolescentes. Então, esses espaços, né, os espaços da escola que você mencionou, né, a escola é um espaço importantíssimo para a divulgação de direitos, né, estimular o fortalecimento e a criação e o fortalecimento dos grêmios estudantis. Então, isso pode ser um espaço importante de divulgação de direitos, de divulgação do estatuto. Então, eu queria reforçar isso e reforçar também uma informação a quem se candidata ao Conselho Tutelar. Uma informação básica é que as pessoas procurem saber o que é o Conselho Tutelar, como funciona, para não ser um aventureiro nesse espaço, né? Não chegar lá achando, bem, tem uma remuneração fixa durante os 4 anos, eu vou estar lá no Conselho, mas ele não tem a mínima ideia do que seja o Conselho Tutelar. Então, uma recomendação importante é conhecer, ler o estatuto, conhecer o que faz o Conselho Tutelar. E depois do conselheiro, no exercício da função, também é um papel dele ter uma capacitação continuada. Às vezes, muitos conselheiros vão por iniciativa própria, buscando informações, buscando cursos de formação, porque o conselho exerce um papel muito importante aí de zelar pelos direitos, de proteção desses direitos. Então, quando é um conselheiro que ele não utiliza um instrumental jurídico, social, a rede, tem uma boa articulação com a rede de atendimento, o serviço que o conselheiro vai prestar, que não é um serviço individual, né? O conselho é um colegiado, então são 5 pessoas, 5 cabeças ali pensando e atuando na proteção dos direitos de criança e adolescente, mas também com assessoria técnica. Alguns municípios têm, outros não têm a assessoria técnica, no caso do Rio tem, mas ele mesmo no exercício da função, se não tem dentro do conselho, buscar na rede de atendimento. E é uma atuação do colegiado. Então, isso tudo a gente vem discutindo aqui no Observatório de Conselhos. E também é importante destacar que é um observatório de conselhos. Então, não é um observatório do Conselho Tutelar. É um observatório que contribui também para o fortalecimento do Conselho de Direitos. Também tem pouca visibilidade. Às vezes as pessoas entram para compor o Conselho de Direitos e não sabem muito bem qual é a função, o que faz. Ou só bota o nome. E aí não tem um compromisso no fortalecimento desses espaços, são espaços aí importantes na proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, queria concluir aqui a minha participação, agradecendo o Tiago, o Wilton também, aí muito bom revê-lo. E estamos aí juntos nessa luta, aí, nessa caminhada. Obrigado. Wilton, se você quiser concluir, e aí queria te pedir para deixar uma mensagem
para quem está nos assistindo, para que quer votar, para estimulá-los a votar e a conhecer o Conselho Tutelar da sua região, por favor. Então eu vou começar com a mensagem, né? Eu acho importante, reforço, acho importante sim, já passamos já do processo de inscrição aqui no Rio de Janeiro, não sei se nos outros municípios ainda está nesse período, né? Esse poder, acho que não, por ser unificado, quero que todos já estão já também unificados no seu processo, mas acho importante que pessoas que de fato tenham um compromisso com essa causa de defesa de direitos de crianças e adolescentes, que elas possam se candidatar. Assim, não é fácil, mas também é um trabalho que quando você vê, quando você está lá, que você consegue de fato, o pouco que você já faz, você se sente realizado, porque você poder contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que crianças e adolescentes possam ter os seus direitos, ainda que de forma capenga, resgatado ali, isso é fantástico. Para as pessoas eu peço, por favor, vão lá escolher, conheça primeiro o seu candidato e vai lá, escolha sim, participe desse processo, é importante. Precisamos que você participe, porque senão pessoas talvez mal intencionadas vão participar no seu lugar, vão escolher pessoas que não vão atender direitos de criança e adolescente, sim, só vão atender direitos pessoais, estão só ali pela questão de, não, vou ter 4 anos aí recebendo um dinheiro, então vou ficar nessa. Então vai sim, participa. É o que eu deixo e espero que de fato a gente tenha um processo bastante maravilhoso para as crianças e adolescentes, que possamos aqui ao término disso falar, poxa, que bom que foi possível a gente aqui contribuir para esse momento. Agradeço também o convite, agradeço o Pedro também. Pedro e eu estamos sempre aí nessa luta, graças a Deus a gente acredita, eu acredito no Conselho Tutelar, acredito no Estatuto da Criança e Adolescente, acredito nesse movimento e vamos fazer a diferença. É isso, eu agradeço também imensamente a presença dos dois, Wilton, Pedro. Foi um prazer conversar com vocês, acho que para quem está assistindo também deve ter sido muito bom. E é isso, a gente encerra aqui, mas eu também queria reforçar essa mensagem, né, de conheça os conselheiros tutelares da sua região, procure saber sobre o Conselho Tutelar, acesse as nossas redes sociais no Instagram, a gente tem também um canal no YouTube, né, o Instagram é @observatórios de conselhos, e a gente está constantemente engajado nessa divulgação de informações para que todos possam conhecer o processo e todos se interessem também por esse trabalho de defesa de direitos que é muito importante no nosso país. Tá bom? Eu agradeço a todos e até a próxima. Obrigado.